Ei, gente, boa tarde pra você, Globo Esporte tá no ar, seja bem-vindo nesse sabadão, véspera de Super Clássico, é amanhã, hein? Cruzeiro e Atlético, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mineirão lotado, mas é torcida única, só a torcida do Cruzeiro. Chega mais que a gente vai falar muito desse clássico, vamos direto pro Gigante da Pampulha, onde está Roger Cazé. Já tá do lado de dentro, Cazé, como é que tá o clima por aí? Expectativa de recorde de público, né? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Expectativa de recorde de público na temporada. Até agora, 60.834 torcedores é o recorde do clássico da primeira fase do Campeonato Mineiro. Por enquanto, foi super tranquilo de chegar aqui no Mineirão. Sem jogo é tranquilo, né? Mas amanhã o torcedor precisa ficar esperto, chegar cedo, porque são esperados mais de 60 mil torcedores, hein? Fica de olho aí o torcedor para não se complicar no trânsito. A carga de ingressos foi de 61.322 ingressos. Mesmo que toda essa carga acabe, ainda assim não será o recorde da história do novo Mineirão, que é uma marca do ano passado, do clássico do segundo turno do Campeonato Brasileiro, entre Atlético e Cruzeiro, 61.583 torcedores. Só números gigantescos, como é o clássico por aqui. Maurício. E como é você também, Roger Cazé, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. A gente que é aqui de Minas, a gente sabe como é que a banda toca, né, nesse clássico mineiro, mas esse camarada aqui vai conhecer pela primeira vez. Leonardo Jardim vai disputar o seu primeiro clássico e num momento de alta. Tudo era novidade. A primeira vez que ele pisou no Mineirão foi num dia de clássico. Ele tá curtindo, que queria trabalhar no futebol brasileiro. 9 de fevereiro. Leonardo Jardim tinha acabado de chegar ao Brasil. O português foi um ilustre espectador. Nada pôde fazer para evitar a derrota do Cruzeiro por 2-0. 3 meses depois, enfim, chegou a hora do treinador disputar o primeiro clássico mineiro. Amanhã a emoção vai ser diferente. Leonardo Jardim vai sentir toda a rivalidade que envolve esse confronto. O time dele vive um momento especial. Não perde há 6 jogos, com 5 vitórias e um empate. Leonardo Jardim tem muito do dedo dele, de muitas mexidas que ele fez no time. E os jogadores sabem que o futebol hoje em dia não se joga só com bola, temos que jogar sem bola. E para jogar com bola temos que recuperar. Formado em educação física, o técnico português é obcecado pela palavra intensidade. Intensidade e a capacidade que eu queria que os jogadores jogassem. Logo nas primeiras semanas de clube, Jardim fez críticas às condições físicas do time. Temos alguns jogadores no plantel que ainda não estão nas suas melhores condições, com certeza. Se ele não gosta, ele fala, né? Não tem muita firula, vamos dizer assim. Acho que ele é um cara muito direto, honesto. O Cruzeiro foi eliminado pelo América nas semifinais do Campeonato Mineiro. O América derruba o Cruzeiro. E teve mais de um mês para ficar só treinando. Ok, agora aqui no meio 2, toque de bola e joga lá. O treinador falou várias coisas assim que a gente tinha que melhorar. Acho que todo mundo assimilou e sabia que todo mundo estava devendo. Começaram o Brasileirão e a Copa Sul-Americana e o time não dava sinais confiáveis de evolução. A derrota para o Muxuc Runa do Equador em pleno Mineirão foi um sinal de que o Cruzeiro precisava de mudanças. Às vezes eu sinto que o adversário joga bem, mas também joga porque tem muito espaço. No jogo seguinte, contra o São Paulo, Jardim surpreendeu ao deixar Gabigol e Dudu no banco de reservas e fazer várias alterações na equipe. Foi a virada de chave. O português encontrou um time titular com jogadores mais preparados para o estilo de jogo que ele gosta. O espírito, para mim, é uma coisa muito importante e a atitude que temos dentro do campo. Ele foi muito honesto com todo mundo, deu oportunidade para todos os jogadores e no final ele achou que era o melhor time. O Cruzeiro vem de 3 vitórias seguidas no Brasileirão. Uma delas sobre o poderoso Flamengo. O clássico de amanhã é uma espécie de prova de fogo para o time de Leonardo Jardim confirmar a boa fase. Procurar a vitória com essas forças. É as nossas forças e a nossa energia. Ok? Bora. O Jardim
jardinismo tá em alta, eu não tô falando daquela poda que você dá na samambaia de vez em quando, não. Henrique Fernandes, você é pai de planta? Intensidade aqui no nosso programa de hoje, não sou pai de planta. Boa tarde pra Vamos você. lá. Os últimos 6 resultados de Jardim pelo Cruzeiro, 6 jogos sem perder. A fase é muito boa, né? Pra mim, o ponto de mudança foi aquele jogo com o São Paulo lá atrás, aquele empate. Mas os últimos 6, a gente tá vendo um time produzindo ótimas atuações. Esse jogo com o Flamengo foi excelente. O jogo contra o Sport foi muito bom. E melhor, o jogo contra o Palestina, ele pôde poupar a turma pra chegar forte no clássico de amanhã. E quem tem crescido nas mãos do Jardim é o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, um cara que se espera muito que ele brilhe em um clássico, ele ainda não conseguiu fazer gol ou dar assistência em jogos contra o Atlético. Amanhã o Atlético vai se tornar o time que ele mais enfrentou na carreira, vai ser a 8ª vez que ele vai enfrentar o Galo e ele vem dessa atuação brilhante com o Sport. Então se espera muito do 10, que é titular absoluto desse time do Cruzeiro. Vamos ver qual time que o Cruzeiro Vamos ver o provável Cruzeiro? Vamos lá, o 10 vai estar, o Matheus Pereira vai estar no time. Aí, olha que legal, o time que jogou o primeiro clássico e o time que vai jogar amanhã. Muito diferente. A gente já sabe, muitos caras mudaram. Na linha de defesa, por exemplo, o Jonathan Jesus já não é mais do time, o Matheus Henrique tá machucado, o Dudu não tá mais no clube, o Gabigol virou reserva. Pro time de amanhã, a gente sabe, Caio Jorge, com o Wanderson, com o Christian como esse terceiro de meio campo. É um time do Cruzeiro forte, sem mistério e poupado. Durante a semana, o time ficou praticamente só treinando, olhando para esse clássico. Desde 19, talvez seja o clássico que o Cruzeiro chega mais forte para enfrentar o Atlético, hein? Muitos elementos. Vamos então falar do Atlético, que também chega num ótimo momento. Nos últimos 8 jogos, só uma derrota. Mas antes de te ouvir, Henrique, antes de fazer a análise, eu gostaria de falar desse cara aqui, ó. O Hulk. São 11 jogos contra o Cruzeiro, 9 gols e 2 assistências. O Cruzeiro, inclusive, é o time, a maior vítima do Hulk em território brasileiro. Olha só. Falar em equilíbrio quando um clássico se aproxima é inevitável. Já tivemos clássicos que a gente estava melhor e acabamos sendo derrotados, clássicos que a gente talvez estava um pouco pior e conquistamos um resultado positivo. A gente sabe da rivalidade, mas a gente tem que ser frio, a gente tem que pensar no jogo, analisar eles taticamente, ver como a gente pode anular eles e como a gente pode fazer mal a eles. Quem faz mal ao rival é aquele que pode desequilibrar um Cruzeiro e Atlético. Mas o próprio Gabigol, hoje reserva, ainda artilheiro na temporada com 10 gols, não conseguiu ser predestinado contra o Galo esse ano. Nem terminou o primeiro clássico com a camisa do Cruzeiro. Vermelho para Gabriel Barbosa. Cruzeiro fica com 10. Quando for expulso, o jogo fica outro, então assumo a culpa. Já um dos titulares de Leonardo Jardim, Caio Jorge, em grande fase, também ainda não brilhou contra o rival. No único clássico que disputou, no ano passado no Brasileirão, o atacante acabou substituído no intervalo. E nem mesmo o camisa 10 do Cruzeiro, Matheus Pereira, conseguiu deixar uma marca contra o Atlético. E aí fica essa divisão na arquibancada, uma parte gritando o nome dele, outra parte vaiando. Mas do outro lado dessa rivalidade tem um cara que sempre aparece. De novo ele, sempre ele! O Cruzeiro é a maior vítima de Hulk na carreira. Em 11 jogos, o atacante do Galo balançou as redes 9 vezes. Deu 2 assistências. A conta é fácil. Média de uma participação em gol por jogo contra o maior rival. Acho que meus maiores números foram sempre em clássicos. São jogos que acabam nos inspirando um pouco mais, não que os outros. Hulk marcou gols contra o Cruzeiro em 4 estádios. Na Arena do Galo, no Mineirão, no Independência e no Parque do Sabiá, em Uberlândia. E a gente veio pra rua conversar com o torcedor do Galo para saber qual desses gols em cima do rival é mais marcante. Lá no Parque Sabiá, de falta. Porque lá não teve como. E que golaço na força da canhota do Hulk! E muito de longe, hein? Tem aquele de falta no Independência, né? Aquele que empate o jogo lá. Aquele foi jogão, viu? Que gol incrível, Hulk! O Hulk correu na velocidade do zagueiro deles e fez o gol. Hulk começou a jogada. Coelho fez assistência. Hulk manda pro gol. Se marcar no clássico domingo, Hulk pode alcançar ainda outra marca com a camisa alvinegra e se tornar o 10º maior artilheiro da história do Galo com 126 gols. O Hulk é o cara do poder de decisão. Ele desequilibra. Claro, ele tem a manha. Quem sempre decide ou quem finalmente vai brilhar contra o rival? Uma resposta imprevisível antes de a bola rolar para Cruzeiro e Atlético.